Olá pessoal, mais um vídeo agora em 2D e também em 3D. Neste vídeo é um vídeo mais resumido, um vídeo mais objetivo. Já tenho aqui as layers para serem utilizadas nesse desenho construído. Tenho aqui um estilo de texto. Estou utilizando aqui estilo de dimensões da própria BNT. Porém, vamos utilizar aqui essa configuração bem rápida de construção e depois fazer o nosso desenho em 3D. Seleciono então o comando de elipse. Essa elipse vai ser esse perfil da peça. Então esse perfil da peça tem 110. Clico na área gráfica, ele vai abrir uma linha aqui. Essa linha vai valer 110. Então ele fez a elipse. Porém, percebam o sentido novo que ele direciona. É um sentido em raio, não é um sentido nesse comprimento que você precisa aqui, ó, de 40. Então ele é um sentido de dimensão em raio. Percebam que sai do centro da elipse para a parede da peça. Então digita agora 20. Enter. Essa elipse está construída. Tenho que fazer o que? Círculos nesta posição. Seleciono o círculo, seleciono a precisão da elipse, o círculo aqui seria o centro. Aproximo do centro e desloco, digito a dimensão de 43.5. Dou um Enter, então ele vai começar um círculo a 43,5 de distância desse centro. Digito o valor de 4.5. Agora pode pegar o comando Mirror. Seleciono o círculo, dou um Enter, seleciono aqui o centro dessa peça onde vai girar e coloco ele para girar. Dou um Enter, ele fez do outro lado o círculo que eu preciso. Faço círculos nesta posição da peça que seria o centro, seleciono o círculo, seleciono aqui o centro da peça, faço um círculo com raio de 7,5 e outro raio de 15. Centro, raio 7,5, Enter, outro raio de 15. Feito isso, tenho condições de construir a parte de cima da peça. Essa vista seria a minha superior e essa vista seria a frontal. Seleciono o comando Line, aproximo da precisão da peça e desloco. Não clico aqui embaixo, eu só desloco para que ele já me forneça a precisão necessária para eu fazer a linha de cima. Aproximo de novo e desloco. Quando eu dimensionar isso aqui, vou clicar aqui, ele tem que ter 110. Correto. Apaguei a cota. Então, utilizando precisões do desenho para construir a parte de cima da peça, que seria a vista frontal. Então, fica bem mais fácil, bem mais tranquila essa construção. Tem uma altura de 7,5. Clico na precisão, desloco 7,5. Desloco aqui e tenho que saber agora o quê? Que esse perfil acaba aqui embaixo. Então, aproximo da precisão e desloco. Ó. Vou para cima agora. Quando eu cliquei aqui, ele já fez essa distância para mim que eu preciso, que seria essa distância. Vou para cima, tenho uma dimensão de 21, desloco, aproximo da precisão e desloco novamente. Clico e desço 21. Aproximo da precisão, pego aqui a precisão, ela me auxilia. Clico e clico de novo aqui para fechar. Esse perfil da peça já está pronto. Tenho que fazer essas linhas agora não visíveis, essas linhas tracejadas. Os elementos ocultos da peça são os elementos que são representados com linhas tracejadas. Tenho aqui uma linha invisível, vermelha. Cliquei em comando Line, aproximo da precisão. Clico aqui na intersecção da linha, busco a precisão, clico na intersecção de novo. Perceba que ela não representa porque essa linha invisível que eu estou utilizando é uma linha traço-ponto bem pequena. Não tão pequena quanto eu preciso. Propriedades da layer, cliquei aqui em propriedades da layer, ela vai carregar as propriedades. Vou fazer o que? Vou aqui em invisível, selecionar aqui a linha, vou carregar novas e vou procurar lá embaixo uma linha um pouco menor. Vou pegar essa giz, bem menor, ok, vou selecionar a giz aqui embaixo, dar outro ok, ela foi alterada. Vou deixar minhas propriedades aqui, ó, do lado, caso eu precise novamente. Agora já ficou representativo. Seleciono o comando Line, seleciono aqui a precisão, ó, aproximo e não clico. Pego aqui a intersecção, aqui em cima eu não consigo, mas se eu aproximar da precisão, ó, ele me dá a intersecção dessa linha. Já fez para mim aquilo que eu precisava. Seleciono nessa linha, nessas duas linhas, como aqui é igual, seleciono o comando Mirror, centro da peça e giro isso aqui. Dou um Enter. Do outro lado já está pronto. Temos esse elemento que é um furo, ó, representado aqui com linha oculta. De novo, comando Line,
Seleciono aqui a precisão, deslocando, pego a intersecção. Aqui eu não consigo pegar a precisão, aproximo da precisão aqui em cima, ele pega a intersecção aqui na frente para mim. Então ele dá um auxílio para mim nessa construção. Clico na intersecção. Posso pegar esse aqui, comando mirror, centro da peça, vou girar, clico e dou um enter. Essa parte de cima da peça está pronta. Para cotar, temos aqui uma layer somente para cotas, então essa cota vai ser verde, dimension, pegar os raios. Então tem um raio aqui, cotei, um enter, um raio aqui, cotei, outro enter, o raio interno, cotado. Os raios acabaram, só dimensões agora lineares. Peguei aqui o linear, vou selecionar aqui 110, é o comprimento da peça. Selecionei, puxei a cota, dou outro enter, essa distância de 43,5 que é o centro dos furos, correto. Outro enter com esta dimensão de 40, correto também. Uma dimensão, duas, tem essa de 7,5 e a de 21. Outro enter, aproximo, 21 unidades. Agora a última, que seria de 7,5. Vou abrir outra aba, mantenho o mesmo template que eu estou usando aqui, que é o template que eu já havia criado com vocês nas outras videoaulas. E tenho aqui então a condição de fazer uma cópia desse elemento. Vou desligar as layers de cota. Vou desligar ela aqui, cliquei na lâmpada, cliquei na área gráfica, ela já fica desligada. Seleciono somente o desenho, Ctrl C, copiei, clico nessa área gráfica, Ctrl V, ele fica no cursor o desenho. Vou clicar na área gráfica, pronto, ele ficou posicionado aqui para mim. Vou clicar aqui, vou selecionar então agora minha área de trabalho em 3D. Então seleciona, pode ser selecionado aqui, você clica em cima do AutoCAD clássico, ele abre uma cascata, você seleciona o 3D. Pode ser selecionado aqui embaixo também. Tem uma engrenagem aqui, você clica sobre ela, aguarda um pouco, ele vai abrir opções para vocês. Aguarde um pouquinho, meu computador está bem carregado. Ele vai abrir a mesma opção, 3D Modeling. Selecionou, aguarde ele alterar a sua área gráfica para vocês trabalharem. Vou ampliar isso aqui para ficar mais favorável ao ensino. Então temos as ferramentas em 3D, todas aqui posicionadas, e tem uma bússola para mim trabalhar com ela. Vou diminuir aqui para vocês verem, ó, o desenho que a gente vai fazer vai ser igual esse: furo, passante, aqui vai ter um furo passante, aqui vai ter um furo passante, e aqui também vai ter um furo passante. Aqui vai ter uma altura nesse plano aqui vai ter uma altura de 7,5, que já fizemos no desenho anterior. Vou ligar as layers aqui de novo. Aqui tem as layers. Vamos ligar ela. As cotas estão ligadas. Então tem uma altura aqui de 7,5 e tem uma altura aqui de 21 a partir dessa altura de 7,5. Voltei aqui no meu sistema onde vamos trabalhar esse 3D. Seleciona aqui na bússola, bem aqui no canto inferior direito, clica aqui bem nesse quadradinho que forma. Cliquei, ele inclinou o plano para mim. Então, pega o comando Move, seleciona o comando, esses círculos, selecionou todos os círculos, dá um Enter, clica na área gráfica, comando Ortho Mode F8 ativado. Você pode deslocar sobre o mesmo plano, deixando isto fora da peça. Deixou isso fora da peça, seleciona o comando Press Pull, aproxima ele da peça, clica nesse centro e vai para cima, digita 7,5. Ele fez esse perfil que vocês precisavam. Agora, seleciona todos os círculos novamente, seleciona o comando Move, seleciona o centro disso, aproxima da parte de cima da peça, ele vai
subir. Antes ele estava no plano de baixo, agora por cima da parte de cima da peça, ele dá o centro da parte de cima. Vocês clicam no centro da parte de cima da peça. Agora, dá uma olhada aqui aqui no View, vai lá em 2D Wireframe, seleciona conceitual. A peça de vocês vai ficar assim, ok? Vou voltar aqui no 2D, vou pegar aqui o comando aqui, o Prespo, vou selecionar esse círculo e vou descer. Então vou pegar essa precisão aqui embaixo. Cliquei. Vou deslocar o desenho. Vou fazer a mesma coisa aqui com este, pegando esta precisão. Vou pegar a mesma coisa com este, pegando esta precisão. Vai fazendo, pessoal, e conferindo, dou um ESC, conferindo como vai ficar o 3D, o conceitual. O conceitual já tá, os furos já estão passantes, ok? Vou selecionar aqui o Orbit para conseguir confirmar. Agora, vou voltar no 2D. Vou selecionar Prespo. Vou selecionar só essa parte da peça e vou para cima. A dimensão agora é 21. Vou no 2D aqui, conceitual. Seleciono para mim aqui o Orbit. Movimento a peça. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado. Um vídeo mais objetivo, mais simples, mais rápido para a construção desta peça, agora com áudio. Muito obrigado pela atenção, bons estudos e até mais.